Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso. Bom dia, estamos de volta com mais um Clube Verso. Bom dia, gente. Bom dia, Maju. Muito bom estar de volta. Esse é o nosso espaço para falar de negócios aqui na Clube. A gente tá com apoiadores nessa segunda temporada, então o Bruder é o nosso café, não só no Verso, mas também aqui no programa. A Dalper vem com os cookies, então nossos convidados agora estão muito mais bem servidos. A Impulse é quem faz a nossa mídia paga e também ajuda na estratégia de comunicação, eles são incríveis. E a Monte Verde, que tá construindo um prédio ali na frente do Verso para quem quiser morar e trabalhar bem pertinho. Nesse episódio, estamos aqui com a convidada ilustre, que eu queria muito tempo trazer. Nem sabia que estava de volta no Brasil, mas está aqui com a gente. Val Pessim, muito bem-vinda. Obrigada por me receberem. Muito feliz de estar aqui. Que bom. Nos primeiros episódios dessa temporada, a gente falou sobre criatividade em mercados um pouco mais tradicionais, um pouco mais tradicionais aqui da nossa região. A gente falou sobre turismo com Lucas Souza, a gente falou sobre criatividade varejo. No varejo com a Nina e a Ana Lara. Exatamente. E a gente falou também com a Bruna Fornec sobre criatividade na gastronomia. E hoje a gente vai falar com a Val um pouco sobre criatividade no geral, né? O design, que ele é muito essa forma diferente de olhar para soluções, projetos, negócios. E que tu vem numa trajetória bem dinâmica, né? Primeiro com o teu estúdio, depois foi pra fora estudar, pegou referências fora e trabalha hoje junto do grupo familiar, e a gente quer saber um pouquinho dessa trajetória. Se quiser te apresentar um pouco como tu caiu no design e como tu enxerga hoje esse papel fundamental dentro de diferentes frentes. Bom, vamos começar então dando uma contextualizada. Eu sou graduada em design gráfico e sempre tive essa especialização mais voltada para o design de marcas. Fiz depois uma pós-graduação, agora no último ano, na Espanha, em branding, realmente em design de marcas. Mas desde que eu fiz a minha primeira graduação lá no design gráfico, eu abri meu próprio estúdio, né, minha própria empresa, e eu comecei a atuar como freelancer em diversos aspectos do design. Porque pra mim isso é o mais lindo do design, sabe? Ele é realmente essa forma diferente de pensar soluções de problemas. E quando a gente fala mais pro design gráfico, toda a comunicação visual, né? Quando a gente pensa numa marca, olha quantos pontos de contato a gente tem. Olha só aqui nessa mesa, sabe? É o copinho, é o cenário. Tudo isso é design e é design gráfico. Então, eu passei todos esses anos, desde que eu me formei, trabalhando nesses diferentes pontos de contato para diferentes empresas. Então eu pude construir marcas do zero, pude fazer redesign de outras marcas, trabalhar com embalagem, com sinalização, com design editorial, que são materiais impressos, tudo. E eu sempre gostei muito de todas essas áreas diferentes que o design pode explorar, sabe? Isso é o que mais me apaixona. Então, depois quando eu fui entendendo que mesmo dentro de todas essas áreas, a que mais me atraía era realmente focar em marcas, né, na criação de marcas, foi quando eu fui para a Espanha para fazer essa pós-graduação mais específica nessa área. Uhum. E aí volto agora para praticar um pouco mais dela dentro do grupo que eu atuo atualmente, que é um grupo familiar, que é o Grupo Casa. Ah, maravilhosa. E tu teve sempre esse olhar bastante pro mercado de Gramado, né? Trabalhou bastante aqui, o teu estúdio tinha muitos clientes aqui. Como que tu enxerga um mercado que é mais tradicional, um pouquinho mais quadrado, assim, algumas pessoas dizem, não está vindo de mim, mas assim, como que tu enxerga a importância do design para pensar coisas novas, para dar uma diversificada, até para modernizar um pouquinho e pra gente conseguir ser mais competitivo no cenário regional, no cenário nacional? Isso é fundamental, porque a gente tem o lado bom de ser uma cidade pequena, que é justamente como essa economia interna, vamos chamar assim, se fortalece. O próprio Verso é um exemplo disso, né, de como tá sempre valorizando as marcas locais. E eu senti muito isso na prática, de fato, como o boca a boca ainda é uma influência muito forte, sabe? Como, às vezes, para começar, tu não precisa estar no maior veículo, ter o teu maior site, já dá para começar. Se tu oferecer um bom trabalho, se tu for conectando com pessoas, for conversando com pessoas. Então isso é o lado bom. Mas isso também, ao mesmo tempo, te fecha um pouco dentro desse círculo, sabe?
E eu acho que a partir do momento que a gente cresce como cidade e atrai cada vez mais coisas diferentes e naturalmente quer evoluir em todos esses sentidos, é muito importante a gente estar aberto ao que as coisas de fora têm a oferecer também, né? E o design entra muito nisso, sabe? Entra muito em valorizar essa comunicação e em pensar estrategicamente, em trazer novas soluções, em estar aliado com tecnologias, com inovações. Então eu acho que acho que todo mundo tem que estar muito atento em como a gente pode estourar um pouco essa bolha, sabe? Ainda valorizar o que tem aqui, mas estourar um pouco essa bolha. Esse papo me lembra muito uma conversa que a gente teve com o pessoal da Duck Design lá na primeira temporada. Eles são muito legais também, eles olham bastante pra fora e eles trabalham de uma forma mais pontual com marcas em projetos específicos pra conectar com o consumidor, enfim. Vão lá conferir os nossos 20 episódios da primeira temporada. Mas agora, tu tá num outro papel, né? A gente falou um pouco sobre isso antes, mas deixando de trabalhar com marcas específicas pra focar toda a tua energia num único projeto, que é o Casa Hotéis, o Grupo Casa, tem a parte de hotel e de construtora, me corrija se eu estiver errada, que é super referência aqui em Gramado e que acaba sendo um foco específico da tua energia, né? Como que tu notou essa diferença, assim, de vir trabalhando com vários negócios e tendo que ter esse olhar mais múltiplo até para os processos ali dentro do teu estúdio e agora conseguir fazer parte de algo que é muito maior, tem muito mais pessoas envolvidas e que acaba te exigindo mais foco, né? Essa palavra que tu falou por último é tudo. A diferença tá no foco, sabe? Eu sempre... É um pouco uma dificuldade pra mim, porque eu sempre gostei de trabalhar como eu falei no início, com esses ambientes diferentes, com essas marcas diferentes, né? E agora, nesse novo momento, eu tive que deixar isso um pouquinho de lado pra focar no Grupo Casa, que são esses dois eixos que a Ju já falou, né? O eixo imobiliário, vamos mais por aí, não é necessariamente construtora, e pro eixo hotelaria, onde eu atuo como diretora de arte. O que é interessante é que não é também um eixo só, porque como dentro desse grupo a gente tem diferentes marcas, desde restaurantes que estão dentro dos hotéis, agora o Vinalab, nosso primeiro restaurante que está fora de um hotel, as marcas dos próprios empreendimentos imobiliários. Então ainda tem um pouco de entender marcas individuais dentro desse contexto. A diferença é que por trás todas têm essa mesma essência, que é o que a gente chama de essência do Casa, né? Esse nosso jeitinho de pensar como grupo, esse jeitinho de receber bem, de pensar nos lugares onde a gente queria estar, sabe? De fazer esses lugares, de receber como a gente gostaria de ser recebido. Então a minha diferença é realmente ter o foco nesse olhar e aplicar isso da forma correta para cada uma das marcas do grupo, sabe? Então essa que tá sendo a grande diferença. Não, sério, eu tô te ouvindo falar e tô lembrando aqui, porque se a gente for pensar friamente, o Verso e o Casa, assim, são meio primos, né? Porque a gente já teve um denominador comum lá atrás. E ver essa evolução é muito legal, né? Eu assumindo uma parte aqui da Monteverde, tu assumindo uma parte do Casa e essa transformação. Como que tá sendo pra ti, assim? Tá? Porque vocês trabalham ali praticamente com 3 gerações, né? Não é na prática, mas é praticamente 3 gerações ali. Como que tu vê essa novidade dentro de uma estrutura que é mais antiga, né? Cara, é muito legal porque existe muito legado e a gente trabalha muito com isso, sabe? A gente valoriza muito toda essa história que foi construída através de gerações, ao mesmo tempo que a gente enxerga como é importante se reciclar, se renovar e se adaptar ao que a gente está buscando, né? Tudo isso começou lá atrás com um nome que é Casa da Montanha, que ainda é muito conhecido, assim, muitas pessoas pensam que o grupo é Casa da Montanha, mas na verdade Casa da Montanha foi a origem de uma coisa que foi se tornando muito maior. E isso foi muito do que movimentou esse nosso olhar agora como grupo, sabe? Foi entender o que é Casa da Montanha e o que foram os outros produtos e as outras marcas que foram nascendo a partir disso. E como a gente mantém a essência, a gente valoriza a nossa história, tudo que foi construído, mas olha pra frente também, olha para o que a gente é a partir de agora, o que a gente tá oferecendo e vai construindo, vai reciclando essa história, né, renovando. Então, poder estar presente e trazer um olhar mais fresco
Sendo essa nova geração, é muito gratificante pra mim, sabe? É muito legal. Incrível, demais. Como é que tu encontra esse caminho, Val, assim, de trazer as referências, né? Não só dos projetos que tu pegava antes, mas também da viagem agora, tu passou um tempo na Europa, estudando isso, né? Conhecendo coisas novas e vivendo coisas novas. E como que tu encaixa isso, assim, nas coisas que já existem? Tu conseguiu encontrar ainda ou tu tá descobrindo? Tô descobrindo. Poder ter tido esse um ano fora, enxergando um pouco diferentes contextos, tendo vivências diferentes, foi muito interessante pra mim, foi muito legal. Porque por mais que eu trabalhava meio paralelo, ali tinha atuações com outras marcas antes, eu sempre estive conectada também com as empresas da minha família, em projetos pontuais, em coisas pontuais. Então eu já estava meio inserida nesse núcleo, mas poder ter esse um ano respirando áreas diferentes abre a cabeça, né? Abre possibilidades, a gente ter vivências diferentes, enxergar coisas diferentes. Então eu tô trazendo aos poucos tudo isso que eu vivi e dá até um pouco mais de bagagem, assim, de confiança pra gente trazer novas ideias e colocar elas em ordem, sabe? Entrar nesse novo momento. Pra mim tá sendo um novo capítulo e eu tô chamando de temporada 1 da Valen, temporada 2. Arrasou. A gente fala muito aqui de tentar trazer dicas pra inspirar as pessoas, como a gente tá no primeiro horário aqui da Clube, né, no Grande Jornal Regional, e depois a gente vai pro YouTube, o pessoal pode conhecer todos os episódios que a gente já teve, acompanhar, assistir, ver a gente também. Então, nos traz alguma dica, assim, pra quem tá talvez com medo de dar esse próximo passo, de mudar de temporada, pra quem tá muito apegado na temporada 1, como que a pessoa pode se preparar, assim, pra essa mudança? Eu vou dar 2 dicas que se encaixam. Eu acho que a primeira é estar aberto e atento a possibilidades. Acho que eu tava vendo o episódio com a Tamara e eu acho que ela falou um pouco sobre isso também, sobre estar em movimento, né? É muito importante a gente estar sempre em conexão com pessoas e estar aberto ao que o mundo tem a nos oferecer, porque às vezes a gente planeja e a gente tá tão dentro da estrutura que a gente planejou que a gente perde coisas que vão passando que não estavam dentro do nosso timing, sabe? O timing da vida não necessariamente é o nosso. Então, saber ler o timing da vida, sabe? Tá disposto pro timing das coisas acontecerem. E em paralelo a isso é aceitar ajuda e equipe, conexões, sabe? Eu acho que a gente não precisa fazer tudo sozinho. É um conselho que eu gostaria de ter entendido, eu acho que eu até recebi ele, mas ter entendido um pouco mais cedo. Porque eu sempre trabalhei muito sozinha e agora que eu tô inserida num contexto maior, numa equipe maior, eu tô vendo como é legal a gente focar no que a gente é bom e dividir o que a gente não é tão bom ou o que a gente não gosta tanto de fazer. É muito legal, então, contar com... Talvez não seja a tua equipe, mas com parceiros, com conexões, com conversas como a que a gente tá tendo hoje. Eu acho que é uma super dica. Ai, muito legal. Gente, nosso tempo na rádio tá acabando, a gente segue no YouTube, pessoal que tá aí nos ouvindo no dial, vem com a gente, quem tá aqui no YouTube fica, porque a gente vai falar mais um pouquinho com a Val, entrar um pouco, né, nessa trajetória incrível dela e entender como que a gente, como nova geração, que quase já não é mais a nova geração, pode assumir frentes diferentes dentro de negócio e trazer e contribuir, né, colaborar com o que já tá sendo feito muito bem. Obrigada, galera da Clube. Volta com a gente no YouTube. Um bom dia pra quem fica e até daqui a pouco no YouTube, às 9. Bom dia. Estamos de volta. O Stefano fica dando aqui os minutinhos, a gente tem que acertar o timing. Obrigada quem tá de volta com a gente. Val, a gente falou um pouco sobre como encaixar a tua experiência dentro desse novo modelo, dentro dessa nova dinâmica. Como é que tu enxerga o papel do negócio que já existe, assim? Porque a gente trouxe essa dificuldade de fazer tudo sozinho, mas agora tu vem com pessoas que já fazem há muito tempo, né? Como que tá sendo pra ti esse novo contexto, assim? Como que tu filtra as coisas que já estão acontecendo e usa pra construir o teu próprio espaço ali dentro? Pra mim, a palavra-chave dessa resposta é estrutura. Não só de estrutura física, assim, de escritório. Eu que sempre fui uma nômade, né, digital, trabalhei
trabalhava nas mesas do Verso, trabalhava em casa, trabalhava onde estava. Mas estrutura de negócio, sabe? Quando a gente entra, eu que vim de um negócio de uma pessoa só e agora tô num grupo com um monte de marca que envolve toda uma estrutura de negócio diferente, é muito mais fácil ter produtividade, sabe? Deslanchar coisas, sabe? Então, eu tinha um pouco desse gasto de energia de coisas, muitas ideias, muitas coisas que eu queria fazer e não conseguia porque eu não tinha estrutura, né? Porque eu era uma pessoa só. Então, eu não conseguia, às vezes, dar vazão para as ideias que eu tinha. E agora, com toda essa estrutura, eu vejo como isso é diferente, sabe? Como isso dá toda uma nova dinâmica para as coisas, sabe? É tu poder pensar, ter uma ideia para um vídeo, ou ter uma ideia para um projeto, para uma coisa, e tu já poder visualizar isso acontecendo dentro de um mês, dentro de semana, sabe? Isso é uma coisa que eu não estava acostumada. Que pra mim tá sendo muito legal. Ao mesmo tempo, quando a gente entra numa estrutura grande, ela também tem modelos que às vezes precisam se reinventar. Ou vícios, ou protocolos, ou formas, principalmente em empresas mais antigas. E a gente tá numa fase de grupo muito legal que é justamente de rever esses processos, né? Internos e externos. Então, tá sendo super legal ver que o grupo tá atento a isso e tá aberto a essas mudanças. Mas isso já é reflexo de uma dor, né? Quando tu vê que às vezes estruturas antigas não mais funcionam e a própria mudança de algumas marcas são reflexo disso, sabe? Então, a estrutura tanto pro bom quanto pro ruim, assim, pro que precisa ser renovado. Acho que a gente tá acostumado a ouvir muito uma ideia de que as empresas maiores, as empresas mais antigas, elas são muito quadradas, assim. E acho que às vezes a gente não vê o lado bom, né? Eu venho também fazendo essa transformação dentro de uma empresa que já tem aí quase 50 anos. E acho que a gente consegue enxergar que o diálogo, ele é muito positivo pros dois lados, né? Eu sempre brinco que o Verso não existiria sem a minha família, tipo, sem toda a estrutura, toda a referência, toda a força que eles têm hoje, inclusive de dinheiro mesmo, para poder investir e fazer acontecer. E com certeza não existiria sem mim, por causa das ideias, por causa da energia, às vezes, da ingenuidade até certo ponto, assim, de tipo, vai dar certo, mas com base em que, sei lá, tipo, vivi isso e que a gente muitas vezes considera como uma coisa negativa, mas nem sempre, né? Às vezes é essa não sei se é ingenuidade a palavra, mas essa inocência, esse frescor que rompe essa coisa quadrada, eu acho, sabe? Isso é super importante. E eu queria te perguntar, assim, do espaço que tu vê dentro da tua família, porque eu vejo que as nossas famílias são muito receptivas, né? Tem família talvez que seja ali um pouco mais difícil, assim, e tu vindo de fora pra estar nesse ambiente. Como que tu sentiu essa vontade de trabalhar junto e esse abrir espaço? Porque eu acho que é difícil dos dois lados, pra quem tá chegando e pra quem tá recebendo também. Sim, com certeza. Eu tenho sorte de realmente sempre ter tido esse apoio. Desde que eu comecei, até ainda na faculdade, eu já me envolvia um pouco com os negócios da família, com várias marcas ali do grupo. Porque eu também sempre demonstrei muito interesse e fui atrás, assim, não necessariamente alguém pegou a minha mãozinha, tu quer trabalhar aqui, não sei o quê. Mas eu também sempre fui muito atrás e fui recebida, sabe? Realmente tive as portas abertas para contribuir onde eu podia contribuir. Mas, ao mesmo tempo, sempre lidaram comigo de uma forma profissional, no sentido de tu vai contribuir com o que tu consegue contribuir, com o que tu pode contribuir, com o que tu é boa, sabe? Profissional mesmo. Empresa, família, negócio, sabe? A gente sempre soube diferenciar isso e lidar com isso. E a experiência também, né? Eu acho que toda a família tem aprendido ao longo do tempo com isso, porque empresa familiar é sempre uma coisa delicada. Todo mundo tem opiniões fortes e todo mundo tem o amor ao que faz, né? Eu acho que veste a camisa de um jeito ainda mais especial, assim, mais específico. Mas eu sempre encontrei um ambiente favorável para poder entrar e entrar na hora certa. Eu sinto que eu agora, assim, entrando mais efetivamente, eu entrei numa hora em que eu estou pronta, tanto profissionalmente quanto emocionalmente, enfim, momento de vida certo, o timing das coisas, que eu tava falando.
É uma trajetória mesmo, né? É. Pensando na tua trajetória, não só agora, né? Tu falou que fez design gráfico, trabalhou bastante com isso, era a freelancer no início, depois pegando alguns outros projetos maiores, permeou várias áreas do design e agora tá numa área de direção gráfica, direção de arte, né? Isso. Tu falou. Uhum. E essa direção de arte, ela é muito mais abrangente, ela não é mais só o material gráfico, não é mais só aquele pontualmente que tu fazia antes. Como que tu sentiu essa construção do papel, né? Da papel da criatividade, assim, não só o design, mas também olhar para a experiência. Tu falou muito de olhar para o bem receber, então esse olhar mais completo para essa área de design geral, né? Eu amo, porque justamente essa trajetória que eu construí, podendo trabalhar em diferentes pontos de contato, em diferentes aplicações do design, né, na embalagem, na sinalização, enfim, me trouxe esse repertório para poder direcionar, para poder atuar hoje como diretora de arte. E o outro lado também é que é muito importante, ajuda muito ter marcas que são bem construídas do zero, sabe? Então a gente tá num momento que a gente realmente sabe como cada produto, como cada marca dentro do grupo se posiciona, o que ela quer atingir, quais são os diferenciais dela, né? O que ela tem de legal, como que ela se comunica. Tanto cada uma particularmente, quanto a visão do grupo por trás. Então ter essa estrutura de posicionamento e visual também, falando de marca, né? De identidade visual, é o necessário que eu preciso para poder atuar definindo realmente todos os materiais e todos os pontos de contato de cada uma dessas marcas, sabe? Claro que eu também não faço isso sozinha, né? A gente tem um departamento de marketing que tem olhares super experientes também que auxiliam nisso. Mas com certeza essa estrutura tem facilitado e eu adoro poder dar o olharzinho, qual é o papel certo para cada tipo de material, sabe? Qual é a cor, qual é a fonte certa para essa comunicação, para esse local, para esse material, enfim. Ai, que legal. E como que tu... que dica tu daria pra quem não tem essa pessoa? A gente, por exemplo, eu e a Ju, a gente muitas vezes... A Val tá falando que eu não fiz design, mas às vezes eu faço isso também. A Ju também muito ali na parte visual. Que dica tu daria pra quem não pode ter uma direção de arte, ou mesmo um designer profissional mesmo, pra começar a ter esse olhar mais... um olhar mais carinhoso, um olhar mais cuidadoso pras expressões de marca? Eu diria que, assim, eu entendo que é o momento, né? É natural, principalmente quando se começa um negócio, ainda não ter a possibilidade de investir nisso, de investir num designer interno, num diretor de arte, ou até mesmo de não entender bem o seu negócio ainda para fazer esse investimento. Então, dica 1 seria, primeiro, entender o que é o seu negócio, ter clareza no seu posicionamento. E logo, o quanto antes possível, buscar uma estrutura de marca, de identidade visual. Tu não precisa necessariamente ter um diretor de arte, um designer dentro da empresa, mas se tu tiver uma base sólida, se tu puder contratar ou encontrar alguém, algum designer, algum especialista que possa desenvolver uma identidade visual clara, que tu vá conseguir desdobrar na tua comunicação, é muito mais fácil depois... Sendo tu sozinho, ou tu contratando alguém, ou enfim, seja qual for o teu recurso, se tu tiver essa base mais clara e mais sólida, fica muito mais fácil de desdobrar depois. Então, começa do início, sabe? Acho que é o tipo de processo ou de estrutura que te facilita depois, né? Quanto mais tu pensar agora, menos tu precisa pensar em cada coisinha que for acontecendo. Exatamente. Nossa, a identidade, falando mais especificamente da identidade visual mesmo, sabe? É muito mais fácil. Vou pegar um exemplo meio aberto, mas enfim, preciso fazer um post pra rede social do meu negócio. Que fonte eu uso, que cor eu uso, que tom de voz eu uso, que linguagem, não sei por onde começar. Se tu tiver uma identidade visual clara, que foi pensada de acordo com o que tu deseja comunicar, com o que tua marca precisa transmitir, com quem é teu público, tu já vai ter essas respostas, sabe? E aí, pra de repente, num segundo momento, ter uma pessoa especializada pra cuidar disso dentro da tua empresa.
Acho que é normal que a marca vai ficando mais madura também com o tempo, certeza. né? Tu começa, fica aquela coisa meio Frankenstein. Às vezes eu olho o verso lá atrás e olho, nossa, parece uma coxa de retalho, às vezes, tipo, tá testando várias coisas. Mas tu vai entendendo como que o público interage, como que as pessoas, o que as pessoas leem, o que as pessoas enxergam, e aí tu vai conseguindo criar, ser um pouquinho mais consistente, né? Eu acho que isso vai se construindo, né? E eu acho importante também não ter medo de se renovar e de se reciclar, sabe? Às vezes a gente tem medo dessas mudanças. Não necessariamente elas precisam ser super radicais, mas é importante estar atento. É muito comum a gente ver marcas que começam, principalmente de empreendedores pequenos, né? Que a minha própria identidade visual, quando eu tinha meu estúdio, começou de um jeito e em algum momento eu mudei ela porque eu senti que ela não comunicava mais, porque o meu negócio amadureceu. E é muito normal, né? Que bom que as marcas amadurecem e evoluem e elas precisam dessas mudanças. Então também não tem medo de acompanhar isso. Super. Não, e eu acho que talvez aí esteja uma resposta também, né? Antes de tu ter uma pessoa dentro, tu pensar num parceiro legal, que seja terceirizado, que seja freela, num parceiro que entenda a tua marca, que possa expressar a tua marca, que entenda com quem tu tá conversando. Aí tu pontualmente contrata aquela pessoa. Nós mesmos, a gente tem muitas funções no Verso que hoje são terceirizadas, que a pessoa dedica 1 turno, 2 turnos por semana, resolve o que tem que resolver, enquanto a gente não tem também volume, né? Porque o grupo, ele te permite ter volume. Exato. Tu sempre A tem estrutura. coisa pra fazer, né? E então, assim, pra gente ir se encaminhando aqui no final, uma dica pra quem tem a minha marca, quero começar a olhar pra essa identidade, eu quero começar a estruturar. Como que tu faria, assim, sem toda a tua bagagem, né? Eu acho que antes de procurar uma identidade visual propriamente dita, é ter clareza do que é o negócio em si, sabe? Senão pode acabar caindo numa identidade visual que é bonita, mas que não necessariamente vai ser a mais adequada ou a mais estratégica pro teu negócio, sabe? É claro, às vezes a gente precisa começar de algum lugar e muitas vezes a pessoa buscar um logotipo é o início e tá tudo bem. Eu prefiro que comece, sabe? Começa e vai evoluindo. Mas a partir do momento que tu quer realmente dar mais corpo, dar mais estratégia, mais, enfim, estrutura pro teu negócio, antes de buscar uma identidade visual, entenda muito bem qual é o propósito do teu negócio, com quem que ele se comunica, qual que é a tua visão, né? Não falo só de ter o quadrinho lá, visão, valores, mas realmente saber, sabe? Entender dentro de si, assim, o que tu tá buscando com isso. Porque isso, inclusive, vai ser norteador pra quem for criar essa estratégia de marca, sabe? Não adianta criar uma coisa com base em um monte de suposição, porque talvez isso acabe sendo raso, sabe? Acabe sendo não exatamente o que vai funcionar pra tua marca. Então, se tu já tiver esses pilares mais definidos, busca primeiro definir esses pilares, essa é a dica. E assim que tiver uma identidade visual que vai comunicar isso de forma bem certeira. Acho que o trabalho começa dentro, né? Exato. O que eu quero como empreendedor, ou o que eu quero como diretora ali, né? Pra onde que a gente tá olhando. E aí, como que eu expresso isso, né? Tu tem que expressar alguma coisa, e essa coisa talvez já exista, né? Eu li uma vez que ninguém empreende sem propósito, porque se tu não tiver propósito, tu vai fazer alguma outra coisa da tua vida, que empreender dá tanto trabalho, que tipo, Sim. se não tiver uma missão por trás que te move, a questão é identificar isso, né? E é difícil. Às vezes, realmente, a gente precisa trocar as rodas com o carro andando, né? Porque a gente precisa começar, e aí... É por isso que nem sempre, assim, vai parecer contraditório o que eu tô dizendo, mas nem sempre o momento que tu decide vou ter uma marca é o momento certo pra ter esse investimento em identidade visual. Porque às vezes é nos primeiros meses que tu vai entender exatamente qual é o teu propósito. Então às vezes tu precisa um pouco dessa maturidade. Então começa devagar ali, tá? Legal, se tu precisa de um logotipo, tá? Tem ali um logotipo, mas... Para fazer esse investimento mesmo, numa estratégia de design, é muito importante ter essa maturidade, sabe? Esse pensamento claro. Amei. Amei, muito obrigada. A gente tem um mimo. Amei estar aqui também. Obrigada pelo convite. Aqui.
Uma lembrancinha nossa e dos nossos apoiadores, o Bruder, a Dalper, a Impulse e a Monte Verde. A gente vai deixar todos os arrobas aqui embaixo pra vocês conhecerem. Ai, café. A gente quer o feedback do café, dos cookies, das comunicações, já que temos uma expert. Adorei. Sim, eu já botei aqui. O copinho tá ali já. Queria te agradecer de novo por ter topado. Acho que a gente... como essa nova geração que tá, né, não tomando a frente, mas que tá compartilhando a frente dos negócios, é importante que a gente consiga ouvir o que a gente tem pra falar, que a gente possa trocar ideia, que a gente possa construir junto, e às vezes o que eu sei, o que a Ju sabe vai contribuir pro que tu tá construindo. Com certeza a tua visão nos ajuda a construir um pouquinho melhor lá no Verso, e pra quem tá nos ouvindo também na rádio, no YouTube, no Spotify, a nossa ideia é sempre trazer dicas práticas pra que a gente possa ter uma troca mais rica e que a gente possa sair daqui um pouquinho mais confiantes com os próximos passos e um pouquinho mais próximos como rede mesmo. Então, muito obrigada quem tá assistindo. Fiquem com a gente, essa temporada vai ser incrível, tá só começando. Muito obrigada, Val. Muito obrigada, Maju. Obrigada por quem ouviu a gente. E a gente volta na próxima... Terça. Eu que agradeço. Obrigada por me receberem. Até mais. Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso.